Periscópio. Ai, verá um corpo sem freio, sem nó, sem medo, que seja a fonte de eus, corpo leve, sem poses, 1000 vezes aromática flor. Suor, pingos quentes e imensos sob tensa noite, pronto, entre brumas, frêmitos, cingando por lábios, abraços, coxas e beijos de amor sem receio do parto, sem entristecimento, socorro, postos, haverá um jardim, um Éden, no condomínio mágico, onde aqui ouço a voz rouca da vizinha, ao periscópio espio o seu ai, amor, sob gores mais gotas de grossa chuva. Bem-vindos, amigos da Livraria Mulheril das Letras. Um brinde a Eros, um brinde ao nosso corpo, à nossa potência de ser mulher. E é com muita alegria que hoje, nessa sexta-feira, iniciamos com essa pequena performance para chamar essas meninas iluminadas, porque não vão faltar spots, não vão faltar luzes, aplausos. E para vocês que estão chegando, eu sou Silvia Schmidt, eu sou uma das coordenadoras da Livraria Mulheril das Letras e é com muita alegria que eu vou chamar hoje para discutir o tema, um tema muito raro e principalmente necessário, que é sobre literatura, erotismo. Um debate dentro desse contexto em que quem vai fazer esta bela apresentação de suas convidadas, inclusive, conhecedoras profundamente do tema, é Lindeuvânia. E a Lindeuvânia aqui apresento a vocês, devagarzinho que estão chegando, Lindeuvânia Martins, que já está aí, deixa eu dar um tchauzinho para ela, acenando. Lindeuvânia Martins é graduada em Direito, Cultura e Sociedade pela Universidade do Maranhão. Mestre em Direito, ex-delegada de polícia, defensora pública das causas da mulher e das questões LGBTSXYZ, porque nós somos muitos. Muitos contos e poemas, um dos muito conhecidos de nós da Livraria Mulheril das Letras, a Zona de Desconforto de 2018, mas já aqui em 2020, que vão sendo indicadas a prêmios com cadernos negros e de nossas muitas coletâneas do Mulheril das Letras. Bem-vinda a todas, todos e todes, bem-vinda Lindeuvânia para esta ocupação e eu vou chamá-la então e devagar vocês que estiverem live, né, ao vivo, por favor, procurem pedir para entrar, para fazerem parte do nosso sarau. Esse sarau que promete hoje muitas alegrias. Vamos ver então se a Lindeuvânia está presente, já está aqui, eu posso chamá-la. Estão me vendo, me ouvindo? Muito bom, Lindeuvânia! Maravilhosa! Fique à vontade, a live é toda sua para trazer as suas convidadas.
E discutir Sil, esse boa tema. noite. Boa noite, amor. Boa noite a todas, a todos, a todes. Essa noite promete, não é seu? Eu já estou encantada com a tua introdução, com a tua abertura. E eu separei meu vinho. Ai, que delícia! Então, vamos a Eros, brindar Baco, brindar os nossos, né, mitos. Aí, Fique à Sil, eu vontade. queria, antes da gente, né, prosseguir, eu só queria fazer, eu estou muito ansiosa para saber das pessoas que entraram. Respondam nos comentários, tá? Vocês separaram vinhos de vocês e deixaram o espírito livre para essa noite que promete. Eu queria te falar que a gente está muito feliz de estar aqui, tá? Pelo teu convite para a gente estar falando sobre feminismo, literatura e erotismo nessa noite. Sim. E que a Ciane Mello e a Luciana Borges, que estarão conosco, elas são maravilhosas, então eu estou muito honrada e muito alegre de estar com elas, tá? E aqui eu já vou pedir também, pedir para a Ciane e para a Luciana Sim. Borges, né, também entrarem para a gente dar prosseguimento, para a gente se juntar. Tem muita gente aqui que eu conheço aqui, gente do Brasil inteiro conosco aqui nessa live, gente do Maranhão, gente aqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Paraíba, e realmente vai ser um encontro muito bacana. À vontade, a live é toda sua. Agora eu vou ficar esperando o último finalzinho para ver se eu consigo participar de mais um sarau. Fique à vontade, Lindevânia. E Tá, elas, aí como você é nossa sim, anfitriã, eu não consigo pedir que elas elas, entrem. Eu não tá, uma consigo, já pediu, eu estava esperando. Então, ó, a Ciane vai entrar, muito certo. bem. E a Luciana Borges, né? E a gente Sim, a tem muita Luciana. coisa para conversar. A Luciana Borges e a Ciane, elas têm umas obras. Olha só a maravilhosa da Ciane aqui. Cheguei, cheguei. Bem-vinda! Obrigada. Elas têm uma Vamos. obra que vocês todos têm que conhecer. Você que conheceu o trabalho da Ciane, o trabalho da Luciana, o trabalho da Sil Schmidt e da Livraria Nós Mulherio. todas maravilhosas, muito potentes hoje, mais do que nunca. Você quer que eu chame também já a Luciana A ou você Luciana, prefere? porque já ficamos Tá, às. Eu acho que já tá ficamos às bom. 4 aqui enquadradas, né? Enquadradas Seria entre aspas, né? E a gente bacana, prossegue. sim, que a Luciana pedisse para entrar, porque como são muitas pessoas, eu já não a vi. Luciana, por favor, pode ser Certo. que ela também aqui. Ah, achei, achei. Às vezes o nome é diferente, né? Muito bem, Começa com Luciana. Borges. É, eu consegui agora. É. Ela já Luciane, você encaminhou. está pronta? Muito bem, Luciana, maravilhosa. seja Oi, muito todo mundo. bem-vinda. Sim. Não, e nesses ajuntamentos, nesses encontros, né, a gente se conecta mais e a gente se potencializa e a gente cria novas pontes, né? Com A gente pensa certeza. coisas novas, né? Tá pronta, Ciane? Olha, nunca estaria pronta. São mulheres maravilhosas. Eu fico nervosa. Tá Pronta pronta, não. Luciana? Só faltou o vinho, mas na hora que der um intervalinho eu vou ali buscar. Tá ótimo. Gente, ó, que tá nos assistindo aqui, eu já vi que tá aqui a Rossana, a Maria Tereza, a Helenara Eles tomam Stein, café. a Ingrid Caldas, assim, muita gente que eu não vou falar o nome porque eu não consigo ver o nome de todo mundo na tela, né? Eu tenho medo de mexer e fazer alguma coisa errada e eu cair fora da live, tá? Não, vai dar tudo certo. Pensa quanto eu estaiei. E aí eu queria falar que a gente não combinou nada, não é, Ciane e Luciana? Então vai ser uma live bem espontânea, vai ser uma conversa e que a gente quer que vocês que nos assistem também comentem e nos contem as experiências de vocês, que eu sei que são muitas, né? E Sil, pode interferir quando você quiser, tá bom, querida? Vou ficar aqui bonitinha, só ouvindo. É. E aí eu queria lembrar que a gente tem todo o imaginário erótico, né? Que é o imaginário erótico masculino, né? Numa sociedade patriarcal que recusa às mulheres o domínio do seu corpo e do seu prazer, não é isso? Eu já não vou mostrar o corpo, eu já mostrei o vinho. E dando as boas-vindas a todas que estão nos chegando agora e nos encontrando agora, eu queria dizer que o nosso background, da nossa discussão, do nosso debate hoje, é um background feminista, né? Então, nós estamos interessadas em questionar a tradição, né?
Afinal, por que as bruxas queimaram nas fogueiras, né? E eu vou começar apresentando a vocês a Ciane Mello e a Luciana. Tá? Quem é a Ciane Mello? A Ciane Mello é jornalista, escritora, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e coordenadora do MQE, Mulheres que Escrevem. É um podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Ela publica contos eróticos, né? Na sua coluna no MQE e também no Medium. É autora do romance Digo, Te Amo para Todos que Me Fodem Bem. Maravilhoso. Que foi publicado pela Quintal Edições e dos e-books Ao Vivo em Goiânia, 4 Contos de Patroa e O Primo de Aziz. Então, esta é a Ciane Mello. É isso, Ciane? Oi, gente, é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né? Já disse, Lindevânia, Luciana, Sil, que estou conhecendo agora. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir, então, com as nossas conversas de hoje. Certo. E quem é a Luciana Borges? A Luciana Borges é professora de literatura brasileira na Universidade Federal de Catalão, doutora em letras pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora do grupo Diálogos CNPq, membro do GT do Ampol A Mulher na Literatura e do coletivo literário feminista Mulherio das Letras. É autora do livro O Erotismo como Ruptura na Ficção Brasileira, de autoria feminina, que foi publicado pela editora Mulheres em 2013 e organizadora de A Mulher na Escrita e no Pensamento, Ensaios de Literatura e Percepção, da FUNAP de 2013. Também organizou Problemas de Gênero, publicado pela Funarte em 2016, e organizou Letras Insubmissas, publicado pelo Mercado de Letras em 2020. A Luciana Borges também é escritora, ela é poeta e prosadora, e tem contos e poemas publicados em coletâneas e revistas. É isso, Luciana? Quer acrescentar alguma coisa a mais? É verdade, né? Um pouco não é. Na verdade, assim, também agradecer o convite. É sempre estranho ficar ouvindo a apresentação, né? A Ciane tem toda a razão de dizer que é meio estranho. Mas realmente essa sou eu mesma, eu tenho uma atuação mais no campo teórico mesmo, né, de estudos do erotismo, da literatura, trabalho como professora, e de vez em quando me arrisco escrevendo algum poema, alguma ficção, né? Inclusive numa coletânea do Mulherio das Letras tem um texto meu recente, não é erótico, mas em outros textos eu escrevi também, de repente no sarau, quem sabe eu me animo, né? Depois dessa performance toda da Sil, eu fiquei até tímida. A Sil é maravilhosa, né? Que eu não vi nada, né? Eu estava aqui incrível. Grata, como performer, ela é uma excelente administradora de livraria. Vergonha. Olha, parece que faltou a Luciana dizer que ela é a melhor orientadora, porque tem um monte de gente falando isso aí nos comentários. Então faltou isso aí na apresentação. Uau! Então eu vou colocar, ó. E aqui a gente tem uma série de alunos da Luciana falando que tem que constar na mini bio que ela é a melhor orientadora. Maravilhoso. A fidelidade dos orientandos e orientandos é tudo que a gente quer, né? Então, eu vou começar aqui o nosso debate com uma provocação, né? Então, a gente tem uma literatura e uma arte erótica antiquíssima, né? Em que as mulheres sempre estiveram presentes, mas como musas, né? Como objetos, como inspiração, não como criadoras, não como sujeitos. Nós não temos uma tradição, né, no que se refere a isso, né? De uma mulher se colocar no discurso literário como produtoras de narrativas desejantes, né? E a gente vive uma sociedade hierarquizada, e uma dessas hierarquias diz respeito ao gênero, né? Diz respeito a uma dupla moral sexual, ela vai delimitar que papel cabe a cada um de nós enquanto homem e enquanto mulher, né?
E a gente tem uma sexualidade que é uma sexualidade masculina, que ela é uma sexualidade agressiva, uma sexualidade devoradora, né? Cuidem-se, os homens estão soltos e são pegadores e vão pegar todas, né? E as mulheres, nesse contexto, elas são incentivadas a terem uma sexualidade passiva, uma sexualidade controlada, domada, que espera ser convidada. E aí eu queria perguntar para vocês, gente, escrever sobre o erótico é desobedecer? Quem começa? Deixar a Ciane, né? Eu acho que ela tem. Ah, não, Luciana! Vou deixar a Luciana começar. Deixa eu ver. Eu posso falar. Ah, a Ciane vai falar. Pode, então eu vou deixar com a Luciana. Não, pode você. Você, afinal de contas, vai ter um romance, né? Eu tenho amor. Olha, para falar a verdade, a primeira coisa que me vem à cabeça é que eu não sei se é desobedecer. Assim, que eu acho que trabalhar com erotismo, e a gente, como a Linda falou, né? A mulher se apropriar disso, a mulher como autora, eu acho que, de certa forma, já é mudar um pouco as posições, né? A gente tá ali... eu tinha uma professora que falava que a novidade não é o corpo feminino nu, é a mulher que sente prazer. Então, eu acho que essa escrita, ela é também um lado dessa mulher que sente prazer, né? Tem o prazer da imaginação, da criação, da escrita, que, enfim, também é muito parecido com o sexual. Então, eu acho que nesse sentido, sim, tem uma desobediência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o erotismo, ele é tão amplo, ele é tão vasto, e as pessoas podem se apoderar dele de tantas formas, que eu acho que tem muitas mulheres que podem encontrar uma força criadora, né, um desejo, até naquela posição passiva, né, como a Linda estava colocando ali, das mulheres terem sido incentivadas desde sempre. Então, eu acho que no termos da imaginação a gente pode ocupar todos os espaços e todas as posições e nas dinâmicas de poder, mas eu acho que a Linda falava principalmente desse nosso se apropriar da autoria, né, da caneta, do teclado. Nesse sentido, sim, acho que é desobedecer, mas é uma desobediência gostosa. Luciana, quer complementar? Sim, eu fiquei ouvindo a Ciane falar e pensando na sua pergunta, e eu me lembrei de uma fala da Clarice Lispector, numa crônica da Descoberta do Mundo, que eu acho que cabe bem para o que a gente está pensando aqui, né? Fiquei ouvindo a Ciane falar e pensando que a Ciane é justamente uma escritora jovem, né? É uma escritora que já está pegando todo um legado de transgressão das escritoras anteriores, né? Que, de certa forma, possibilitam que ela esteja um pouco mais confortável com essa escrita. Mas, por exemplo, a Clarice Lispector, quando ela escreveu A Via Crucis do Corpo, ela teve que escrever um prefácio de explicação justificando por que ela ia abordar temas eróticos, inclusive mencionando o fato de que ela era uma mulher direita, que ela era mãe, que os filhos tinham autorizado ela publicar o texto, né? E nessa crônica A Descoberta do Mundo, a Clarice diz o seguinte: a palavra é o meu domínio sobre o mundo. É uma crônica que se chama As Três Experiências. Então eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, olha, se a palavra é o domínio sobre o mundo, né? Dominar a palavra é dominar o mundo. E aí faz tanto sentido que, culturalmente, né, essa sociedade nossa, patriarcal, com o poder todo concentrado na masculinidade, ela sequestre a palavra das mulheres, né? Então, se a palavra em si é uma potência, né, basta a gente lembrar que a gente está num ambiente ocidental e cristão, né? No mundo cristão, no mito originário, a palavra funda o mundo. Então, se você domina a palavra, efetivamente, você domina o mundo. Então, obviamente, as mulheres não deverão fazer isso. Como que a cultura faz? Tira a palavra, né? Então, se a palavra em si é tão poderosa, a palavra erótica é mais poderosa ainda, né? E é muito interessante pensar como que
essas investiduras de gênero, o modo como a sociedade nos ensina a ser mulheres e homens, o modo como a sociedade nos ensina a ter a nossa vida sexual, né? Porque a gente tem que lembrar também que todo o campo da sexualidade, todos os códigos da sexualidade, do desejo, também estão imersos na cultura, eles são genderificados, né? Então, as pessoas, quando elas vão para a cama com alguém, quando elas se dispõem a ter uma relação erótica com o outro, elas estão não apenas no plano do seu desejo individual, mas elas estão também dentro do plano do desejo que a própria cultura estabelece como expectativa, né? E aí a nossa cultura faz isso de forma muito diferente com homens e mulheres. A Lindevane falou muito bem, né? É como se a sexualidade dos homens ela estivesse sempre na esfera pública, né? Quer dizer, quanto mais evidente, quanto mais o homem prova que ele é ativo, mais ele é valorizado. Para as mulheres é o contrário. A sexualidade das mulheres está no campo privado, ela é sempre apropriada, ela está sempre envolvida numa esfera de pudor e tal, né? Então, assim, do ponto de vista da produção escrita, né? Escrever é também tornar-se pública, né? E eu selecionei uma fala da Márcia Dencer, que a Márcia Dencer é uma das pioneiras, né, de escrita de ficção erótica no Brasil, né? E ela fala assim que a escritora, quando ela publica, ela transgride a diferença da esfera pública e privada, né? Então, de certa forma, escrever transforma todas as mulheres em mulheres públicas. Nos transforma em mulheres quase putas mesmo, né? Porque se você é uma mulher pública é o quê, né? É uma puta, né? Então, não escrever ou escrever, né? Eu penso que sempre vai ser uma transgressão, né? Já foi mais, eu penso, que já foi tempos mais difíceis para as mulheres escreverem o sexo, né? Escreverem a perspectiva delas. E é muito bom que a gente possa hoje fazer isso, tendo em vista movimentos de ruptura anteriores. Muito boa a tua fala, Luciana. Eu só queria saber se a Sil, que está quietinha ali, quer comentar alguma coisa, quer contribuir também. A Sil. A Sil já respondeu, né? Gente, ouvindo vocês falarem, ouvindo a Ciane falando, eu acho que bem isso que tu falaste, Luciana. A Ciane é uma escritora jovem, né? É minha conterrânea aqui do Maranhão, né? E aí a gente tem digamos, uma tradição sendo criada, né, com novas autoras que elas não estão só colocando a sua produção no mundo, mas elas estão contribuindo, né, para que outras produções de mulheres surjam, né? Então, Ciane, você está contribuindo para que outras mulheres, né, também possam escrever, né, e possam publicizar seus textos, possam trazer os seus textos, né, para esse espaço público, né? Isso que tu falaste sobre a Márcia Dencer, que tu acabaste de mencionar aqui, eu queria aproveitar para dar um spoiler, viu, Sil? Eu conversei com a Márcia Dencer sobre esse evento de hoje. Eu não sei se ela está aqui, tá? Mas ela ficou muito alegre e ela já se dispôs a vir num próximo evento nosso aqui pela Mulher das Letras, também para debater essa questão esse atravessamento literatura, feminismo e erotismo, tá? E eu queria também lembrar de uma autora australiana, uma pensadora chamada Germaine Cree, que ela diz o seguinte, né, que as mulheres só serão livres quando elas tiverem uma definição positiva da sua sexualidade. E quando as mulheres entram em cena, quando as mulheres começam a falar sobre a sua sexualidade, sobre o seu desejo e sobre o seu erotismo, né, muitas mudanças acontecem em torno de nós. E aqui eu lembro uma outra autora, que é a Spivak, que ela pergunta se o subalterno pode falar, né? E alguns respondem que se o subalterno pode falar, muitas vezes ele não é ouvido, a sua fala é silenciada. Sua fala é silenciada. E eu queria perguntar aqui para a Ciane, quais os desafios, Ciane, que na tua escrita sobre esses temas, tá, você encontra no seu dia a dia? Eu acho que
muitos desafios são, inclusive, meus, né? Assim, de eu pensar da forma como eu penso essa minha escrita, como eu vou me colocar no mundo, né? Eu amei muito a fala da Luciana, porque eu acho que eu falei muito sem pensar, assim, que eu vivo realmente num tempo que eu já tenho um certo privilégio, né? Uma possibilidade de escrita que parece até quase natural, assim, de ter tantas autoras hoje escrevendo o que para mim são escrever sobre relacionamentos. Porque às vezes eu até penso assim, se toda a minha escrita é erótica, acho que não, né? Às vezes eu estou apenas tentando pensar a forma como a gente se relaciona. Mas eu, voltando para a pergunta da Linda sobre as questões, eu acho que eu nunca tive muita vergonha, assim, de escrever e publicar, porque eu tenho um apoio que talvez seja inusitado para algumas pessoas, né? Mas a minha mãe, eles sabem o que eu escrevo, eles leem. Uma questão assim de eu ter medo de escrever meu nome, nem nada do tipo. Mas tem uma questão que é às vezes eu me perguntar por que eu escrevo e como eu estou contribuindo, sabe? De ser uma questão para mim, assim, por que eu escrevo o que eu escrevo, e eu tenho pensado muito sobre, por exemplo, eu sou uma mulher que me definia como heterossexual até pouco tempo. E o que eu escrevo é basicamente ficção com personagens que têm essa sexualidade. Então, às vezes, eu ficava muito em crise, assim, falando, nossa, mas será que eu não estou reproduzindo um tipo de relação que traz ainda essa dominação do homem? Que erotismo é esse? É um erotismo realmente libertador? É uma criação que realmente tem uma potência? Eu posso falar que eu estou ajudando outras mulheres ou não? Então, eu acho que as minhas questões, desafios são muito pensar isso. E aí eu já aproveito a fala da Linda, porque tem um pouco a ver, assim, o que eu acho que tem me feito ter vontade de continuar escrevendo isso é essa ideia de pensar sobre o que as pessoas não falam, né? Então, por exemplo, meu livro Digo Te Amo para Todos que Me Fodem Bem, eu acho ele um livro bem, bem leve, assim, como a galera que escreve erotismo diria baunilha. É um livro baunilha. E ele não é muito polêmico, sabe? Ele não é o pornográfico que você vai ter na Hilda Hilst, ou que você vai encontrar no Glauco, em outros autores brasileiros. Assim, não é isso. Mas ele tem essa diferença de eu estar tentando fazer uma personagem de 20 e poucos anos falando da vida sexual com naturalidade. E às vezes eu esqueço do quanto isso é importante. Eu sou lembrada quando alguém lê e fala, nossa, eu vivi aquilo, tipo, eu achei que era eu. Tipo, eu fiquei com medo da personagem, que eu pensei assim, meu Deus, sou eu. Então, eu acho que isso de estar tentando a sexualidade da mulher de uma forma natural, eu sei que não é da sexualidade de todas as mulheres, porque isso é impossível, né? Somos muitas, mas de estar tentando trazer isso de uma forma que muitas mulheres vivem ou vivenciaram, ou já tiveram amigas que viveram, eu acho que é o que me fortalece, assim, é o mais que me faz querer continuar escrevendo. Eu dei uma volta muito grande nessa resposta, Linda, mas eu vou parar por aqui porque eu quero ouvir as outras. Ciane, a tua fala para mim ela pareceu meio cortada. Não sei se foi só aqui na minha internet, tá, né, Luciana? Eu fiquei sem saber, será que sou eu? Será que é lá onde a Ciane tá de fato, né? E eu também eu queria perguntar para ti, Luciana. Né? Tá, mas às vezes acontece isso realmente, né? Uma travadinha. Sim. Então, eu fazia parte de alguns grupos de estudo aqui na academia, e em especial do grupo GENI, aqui da Universidade Federal do Maranhão, né? E a gente percebia que os estudos de gênero, né? Às vezes eles eram olhados com desconfiança na academia, dizer, isso é coisa de mulher, né? E eu queria te perguntar também
algo semelhante ao que eu perguntei para a Ciane. Quais os desafios que tu verifica na tua atividade como pesquisadora, né, na academia, de estar pesquisando esse tema do erotismo, né, que é o tema do erotismo na autoria feminina, né? Uhum. Então, eu queria recuperar um pouquinho a fala da Ciane, porque, assim, nos estudos que eu tenho feito sobre escrita de mulheres, escrita erótica de mulheres, o movimento escrever o erotismo, de trazer a situação sexual e de declarar um texto como erótico, é um movimento consciente mesmo das autoras, né? Eu recentemente estou fazendo um estudo que é sobre antologias de contos, é um trabalho que já vem se arrastando há um tempo, né? E uma das características coincidentes entre essas antologias como um todo é o fato de que elas são apresentadas como uma materialização daquilo que as mulheres podem expressar no campo do erótico, sendo deslocadas de uma posição de objeto do desejo, daquele ser que preenche o desejo masculino nas suas expectativas, né? Para alguém que toma a fala. E aí isso vai acontecer tanto do ponto de vista da autoria, quer dizer, as mulheres dizendo elas mesmas e as mulheres criando personagens elas mesmas, né? Quanto do ponto de vista da representação, ou seja, mulheres que vão parecer, como a Ciane disse, um pouco mais reais, um pouco mais próximas daquilo que nós vivemos, né? E aí, pensando no contexto contemporâneo, as questões da sexualidade, muitas delas que aparentemente já deveriam estar resolvidas ou que já poderiam estar resolvidas, né? Desse ponto de vista, inclusive, do pudor, das restrições, né? Nós vivemos recentemente um retorno, né? Nós temos um discurso religioso muito forte, demonizando a prática sexual, né? E tudo mais. Então, assim, se na escrita tem problemas, no estudo acadêmico também tem, né? No caso do estudo acadêmico, o principal problema que eu encontrei quando eu comecei a estudar erotismo, um problema que eu não tenho mais, porque depois de alguns anos trabalhando na área, de repente as pessoas começam a entender que você está fazendo algo que é sério mesmo, né? Que é uma pesquisa, né? Mas foi a desconfiança em relação ao objeto, né? Será mesmo que essa literatura merece ser estudada? Eu não sei se vocês já viram, mas recentemente tem alguns perfis conservadores, né, que pegam exemplos de trabalhos acadêmicos sobre sexualidade, sobre gênero, sobre pornografia, sobre erotismo, né, e fazem chamadas do tipo: olha com o que o dinheiro público está sendo gasto, né, esse tipo de coisa. Então, assim, a desconfiança, ela vem do ponto de vista acadêmico, por conta das estratégias de valoração dessa literatura, né? Durante muito tempo acreditou-se que literatura de temática erótica ou temática sexual explícita não era literatura, né? No entanto, a gente tem grandes autores e autoras que fazem essa literatura com uma qualidade superior, inclusive, né? No Brasil, a gente tem vários autores e autores que fazem isso, que tratam até mesmo uma linguagem pornográfica do ponto de vista muito elevado, do ponto de vista da linguagem literária, e a desconfiança social no sentido de que, como diria a Hilda Hilst, né? O que você está fazendo é putaria ou é pesquisa acadêmica, né? O personagem da Hilda Hilst brinca com a expressão: o que você está escrevendo é putaria ou é metafísica ou é putaria das grossas, né? Então, essa desconfiança em relação ao valor do objeto, ela existe, né? No entanto, o campo dos estudos do erotismo, ele já vem se consolidando, e hoje a gente tem grupos, né, que estudam gênero, que estudam erotismo, e que trazem essa dimensão para algo que é tão relevante, para algo que do ponto de vista existencial, é fundamental, quer dizer, é parte da existência, né? Se você pega, por exemplo, a filosofia batailiana sobre o erotismo, né? Ele vai dizer que o campo do erotismo é aquilo que nos diferencia dos outros animais. Então, assim, é algo da experiência profunda do ser humano, não é apenas de uma satisfação física momentânea, né? E tudo mais.
E é muito interessante, assim, pensar nessa questão da recuperação de um poder mesmo, né? Você citou um texto, eu queria citar um outro texto, que é o texto da Audre Lorde, que é os usos do erótico, ou o erótico como poder. Nesse texto da Audre Lorde, que eu acho que eu gostaria de indicar, porque eu acho que as pessoas todas, independentemente de serem homens ou mulheres, independentemente da orientação sexual, poderiam ler esse texto, porque ele traz umas iluminadas em relação a algumas questões sobre o modo como a gente trata o erotismo na cultura, e especialmente como a sociedade trata o erotismo feminino, que é essa questão de uma potência do erótico, né? E ela vai trazer, inclusive, uma dimensão que é colocar a potência erótica em todas as atividades, não apenas na atividade sexual. Né? Então, assim, a vida cotidiana, aquilo que as pessoas acham que é sério, por exemplo, a pesquisa acadêmica. Como é que você vai fazer uma pesquisa acadêmica séria sobre isso? Né? Ela vai defender a ideia de que todas as atividades que fazem a pessoa estar viva, que mantém a nossa existência, são eróticas por natureza. A eros é a pulsão de vida. Muito interessante isso que você está falando. Essa tua fala dessa desconfiança sobre essa literatura erótica, né? E essa fala de que não é literatura, ou de que não é literatura séria, de que não vale a pena, é uma coisa que sempre me incomodou, né? Eu escrevi meu primeiro livro em 2003, foi Anônimos, né? Ele tem cerca de 8 contos e ele tem apenas um conto erótico, né? Todo e aí, de mundo repente, só viu um conto erótico. Sim. De repente, esse livro se tornou um livro erótico, por conta de um conto apenas erótico. E era um conto que eu tinha muito uma discussão, né, que na época para mim era importante, né? Eu estava pensando sobre o que significava o corpo, né? O que o nosso corpo, né, significa pra gente, como é que ele nos coloca no mundo, né? E o que o prazer diz sobre o que nós somos, né? Então, colocar esses limites, né? De que literatura erótica ou pornográfica, né, não é literatura, é você colocar limites, né? Na arte, limites da literatura e falar que há certos lugares que você não pode ir, que você não pode, portanto, dar conta da experiência humana em sua integralidade, né? Exato. Olha que coisa absurda. Não é isso? Isso aí fica como as narrativas românticas, né? O Alencar, por exemplo, cerrando as cortinas quando a Aurélia e o Fernando vão consumar o casamento, né? E ele vai, todo mundo, como se diz, né? Todos os leitores esperaram avidamente aquele momento e o Alencar termina fechando as cortinas porque o pudor não lhe permitiria narrar, né? Sim. E aí eu tenho uma outra provocação para vocês, né? Eu também sou defensora pública, como a Sil mencionou para vocês, e a gente tem falado muito nas nossas últimas ações de educação em direitos, né? Sobre a interseccionalidade, né? Que é isso da gente, né? Pensar e refletir que que os nossos corpos, né? Eles são atravessados por lugares de opressão e privilégio, né? E que esses marcadores de diferença que vão nos subalternizar, eles aparecem às vezes em dupla, né? Em trios, né? E aí eu tenho a Ciane, que é aqui do Maranhão, e a gente está aqui no espaço periférico em relação ao centro do país, né? E eu queria perguntar especificamente para ti, Ciane, né? Como é que você vê essa escrita sobre o erótico que acontece num lugar que está fora dos centros hegemônicos, que está na periferia, né? Está aqui no Maranhão. Você acha que tem uma diferença, né? Como é que você, enquanto escritora, que está vindo desse lugar, tá ok? Não, pode falar. É porque eu abri a porta aqui para ver se a minha internet melhora. Sim. Ou isso não faz mais sentido, né? Em épocas, né, de internet, em época que a gente pode se projetar nos lugares independente do corpo físico. Sim. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que faz toda a diferença, sim, ainda. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir? Agora estou te ouvindo. Eu tinha dado uma travada, tá travando de vez em quando, né? Mas você está ouvindo agora. Tá travando, né? Deixa eu tentar abrir. Ou então, Ciane,
Eu posso passar a questão, porque eu também ia perguntar algo para a Luciana, e depois você, enquanto você tenta resolver a questão na internet, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo agora? Agora todo Agora mundo sim, melhorou tá para mim. melhor. Tá? Não tá travando mais aqui. Então vamos lá. Eu acho que essa questão de estar no nosso lugar, né, ela faz toda a diferença. Sim. Primeiro porque, por mais que a gente tenha facilidades hoje de escrita e a gente tenha ao nosso favor esse movimento do Leia Mulheres, né? Eu, por exemplo, faço parte da Mulheres que Escrevem, uma iniciativa que surgiu em 2015, no Rio de Janeiro, tentando divulgar ainda mais as mulheres escritoras. Por mais que eu tenha todas essas facilidades, toda essa rede de apoio para que a minha escrita possa chegar em mais lugares, é diferente você ser uma escritora nordestina. E por uma questão realmente geográfica, assim, não é porque a minha escrita tem menos valor, não, mas existem distâncias, né? Por exemplo, eu acho que eu não faria parte do grupo Mulheres que Escrevem se eu não tivesse passado 2 anos do meu doutorado no Rio. Então, por uma questão muito prática de eu poder ir nos eventos, eu poder encontrar essas escritoras, a gente estabelecer vínculos. Então, eu me vi encontrando essa rede de apoio de mulheres que são fundamentais para a minha escrita até hoje, que são pessoas que me impulsionam, né? E me inspiram. Então, a gente aqui no Nordeste, a gente aqui no Maranhão, conheci a Linda indo para o Leia Mulheres também. A gente está sempre procurando essas formas, né? A gente estava conversando com uma amiga agora, que ela falou, estou pensando em abrir minha própria editora para empregar mulheres ilustradoras, mulheres editoras, diagramadoras. Será que dá? Será que a gente encontra essas profissionais aqui? Será que além de ser mulher, a gente inclui mulheres negras, indígenas? Então, é uma questão. O nosso espaço sempre é uma questão. E pro erotismo, talvez sim, particularmente, assim, eu não conheço. Ixi, vocês estão me ouvindo ainda? Tá travando de vez em quando, mas a gente está conseguindo ouvir. Tá. Eu acho que pro erotismo e numa cidade como São Luís, às vezes pode ter uma insegurança. Uma cidade como São Luís é porque uma cidade é uma capital que é grande, mas não tão grande, né? Eu acho que pode ter, sim, um receio de como o meu trabalho vai ser recebido ou não. E também, às vezes, uma carência mesmo de uma interlocução mais direta com outras escritoras que também querem pensar o erotismo. Então, por mais que a gente encontre ou se encontre eventualmente, né? Às vezes a gente se encontra em alguns escritos, mas não no geral. Eu acho que o espaço sempre vai ser uma questão para nossa. Sim, eu concordo contigo, Ciane. Essa é uma questão que a gente tem que falar mais, tem que debater mais, e por isso a importância dos movimentos também que estão pensando nessas escritas de mulheres do Nordeste, de mulheres do Norte, né? E é nessa pegada interseccional, né? E a Luciana está também pesquisando, né? A autoria de mulheres negras, né? Luciana, eu queria te pedir para você falar sobre isso, assim, o que você vê nessa escrita, né, sobre erotismo de mulheres negras? Como é que você observa isso? Muito boa pergunta. Eu costumo dizer que essas leituras minhas e esse trabalho sobre as mulheres, a escrita, né, de escritoras negras é um trabalho pandêmico, né? Era uma demanda que eu tinha de começar a ler as autoras, porque, na verdade, é uma demanda por ausência, né? Lendo as coletâneas de contos que eu estava estudando na minha pesquisa do pós-doutorado, eu percebi que praticamente não havia ficcionistas negras nas coletâneas de contos eróticos, né? E aí eu fiquei, assim, é algo um pouco óbvio, tendo em vista o modo como a nossa sociedade ela é formada desde os tempos da colonização, né, em que você tem uma restrição muito grande em relação ao acesso da população negra aos ambientes letrados e tudo mais. E a autoria negra como um todo, ela é muito recente na literatura brasileira, né? E a autoria do erotismo, então, ela é um pouco mais recente do que a anterior, né?
Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, né? E ainda incipiente, mas eu encontrei algumas antologias que são muito recentes, né? Dos anos 2000 em diante. Algumas antologias de poemas eróticos. E aí, assim, por que eu estou mencionando as antologias de poemas e não estou falando da ficção? Tem muitas autoras que escrevem, que têm textos ficcionais eróticos, mas que estão como seu conto, Lindevânia. Estão dentro de Sim. uma outra obra que não é necessariamente o texto inteiro erótico, como, por exemplo, você ter esse livro aqui, da Carmen Faustino, que eu quero citar, que é um livro, um livro inteiro, né? Que se chama Estado de Libido ou Poesias de Prazer e Cura, todo apenas em torno do tema do erotismo e de como o erotismo pode transformar, né? Como ele pode ser essa potência transformadora, né? Então, o que acontece? Muitas escritoras têm textos eróticos, poemas eróticos, por exemplo, a Cristiane Sobral tem, né? No entanto, os textos autodeclarados eróticos, eles começaram a surgir muito recentemente. Então, eu encontrei algumas coletâneas como essa aqui, que é o Incorporos, Nuances da Libido, que foi feito pelo Aquis Quintei e pela Nina Silva, né? Então é um texto, um livro inteiro de poemas, né? Essa coletânea aqui é uma coletânea mista de autores, de homens e mulheres, né? Mas tem muitas mulheres escritoras, inclusive algumas que já vinham escrevendo desde os Cadernos Negros, como a Miriam Alves, né? Como outras escritoras que vêm dessa tradição do Cadernos Negros e que já publicavam poesia erótica, alguma poesia erótica nos cadernos, né? Essa se chama Preto Mel de Chama e Gozo, também apenas a autoria negra, homens e mulheres, né? Então, assim, algo ficou me matutando, né? Por que que é tão recente essa escrita, né? E aí tem a ver com esses processos todos. E tem a ver também com uma demanda, né? Tem até um texto do CUT sobre isso, né? O CUT é o Luiz Silva, é um escritor, pesquisador, tem trabalhos muito relevantes para a gente compreender o que ele chama de literatura negro-brasileira, né? Ele tem um estudo curto sobre o erotismo no Cadernos Negros, né? E ele vai dizer que o erotismo ele demora a aparecer na escrita de autores negros porque a demanda política é muito forte. Então é como se o erotismo fosse algo secundário, algo que pudesse ficar para depois, tendo em vista tanta demanda política, tanta luta, tanto que deveria ser feito pela poesia, pela ficção, na representação das autorias negras, né? A Miriam Alves também fala a mesma coisa. Tem uma entrevista muito boa, se tiver interesse, está na revista Geni, da Miriam Alves, sobre a escrita, sobre o processo todo dela de escrita, e tem uma parte que ela fala sobre a produção do texto erótico, né? Justamente dizendo isso, que as pessoas que publicavam, inclusive nos Cadernos Negros, eram corajosas nesse sentido, porque o tema era um tema visto como irrelevante ou como desnecessário. Qual que é a diferença, né? Qual que é a questão em relação à produção que eu li até agora? Então, eu vou falar exclusivamente das coisas que eu acessei, né? A poesia de autoria de mulheres negras, ela tenta fazer um movimento muito evidente, que eu chamei, né, e que outros autores também chamam, que é tratar o corpo feminino negro de uma forma positiva, de uma forma que não seja como a Ceane diz, quer dizer, será que eu não estou reproduzindo as mesmas estruturas mentais, os mesmos simbolismos? Será que eu não estou caindo na armadilha do gênero, né? Porque as armadilhas de gênero em relação à sexualidade, elas são muito fortes para as mulheres, né? Muitas vezes as mulheres, entendendo que o exercício livre da sexualidade é uma forma de empoderamento, elas acabam fazendo justamente aquilo que o patriarcado quer, né? Que é uma objetificação extrema. E essa questão da objetificação do corpo, ela é muito forte com o corpo das mulheres negras. Por quê? Porque de antemão, numa estrutura colonial, as mulheres negras não são donas do seu próprio corpo,
né? Porque elas são escravizadas. Então, esse imaginário sobre o corpo das mulheres negras como objeto que pode ser apropriado, ao mesmo tempo desejado, mas ao mesmo tempo negado, portanto, por conta de toda a estrutura racista que a gente tem, né? As poetas e as escritoras, elas vão trazer justamente uma dimensão que é um pouco mais positiva, né? Que é uma tentativa de mostrar, primeiro, né, corpos negros que interagem com outros corpos negros, né, porque tem toda uma questão do branqueamento do Brasil e essa coisa, né, das parcerias interraciais. Então, é uma ênfase em corpos negros que se amam, que se desejam, que expressam isso no texto de uma forma contundente, inclusive, né? No caso, por exemplo, da poesia da Carmen Faustino, é uma questão também dessa própria mulher se colocar como não apenas aquela que tem uma potência de prazer, mas aquela que usa esse corpo. Então, é uma coisa dos usos do corpo também. Né? Como que você usa o corpo? Eu uso o meu corpo só para seduzir o outro e para me sentir bem quando eu seduzo o outro me expressando sexualmente, ou eu uso o meu corpo para que eu mesma possa ter uma satisfação do ponto de vista meu, do ponto de vista dessa completude existencial. Então, por exemplo, nos poemas da Carmen Faustino como um todo, né, a sexualidade, o erotismo não vão vir apenas como algo que é dessa esfera do erótico, mas é também da esfera da identidade das mulheres negras na sociedade brasileira. E aí todo um trabalho também, né, com a linguagem, a poeticidade, as imagens, né? O livro dela, por exemplo, é ilustrado e as imagens de mulheres que tem lá não preenchem o imaginário do corpo ocidental, essa coisa da beleza branca, magra, né, e tudo mais. É todo um conjunto, todo um código, né, estético e linguístico. É muito interessante todas essas discussões que vocês trazem, né? Porque a gente aprende muito, né, com as experiências que a gente lê nos livros. A gente aprende sobre quem nós somos, né? E sobre como é que é esse mundo, né, em que nós vivemos, né? E como é que as identidades pesam sobre nossos corpos, né? Eu só queria mencionar também, eu não consegui ver todo mundo quem está aqui, mas a gente falou, agora a Luciana falou bastante sobre a literatura de mulheres negras, e está com a gente aqui a Geovânia Pinheiro, tá? Que também está escrevendo e está publicando bastante, né, sobre sexualidade, enfatizando bastante esses corpos negros, né? Tá também a Patrícia Cacau, também, que é uma mulher negra que está fazendo e acontecendo. E eu queria dizer que esse primeiro momento é um momento de debate, tá? E a gente não vai ler agora, né, os textos, né, da Ciane e os textos da Luciana. Vocês ficarão para o sarau, não é isso, Luciana? Para poder lerem conosco? Posso ler, mas não tem muita coisa para ler, não, confesso. A senhora vai ler mais que eu. Nós estamos preocupadas, pode ler de outras autoras também? Pode sim. De outras. Pode ler das suas autoras preferidas, e eu já convido todas os presentes, todos a lerem conosco no sarau. Mas assim, esse aqui é um grupo de debate, né, sobre literatura, feminismo, né, e erotismo. Então a gente vai ler só autoras mulheres, tá, gente? Não é isso? Claro. Sil, Ciane e Luciana. Então tá combinado, né? Então, gente, tá maravilhoso o debate. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui, ouvindo vocês todas, né? Com a introdução maravilhosa da Sil, com a fala da Ciane, com a fala da Luciana. Após uma hora, o Instagram derruba as nossas lives, né? O que eu queria propor, viu, Sil, né? Que a Ciane e a Luciana fizessem encerramentos de alguma coisa que elas queriam falar e não puderam falar, né? Que a gente encerrasse e a gente voltasse novamente, tá? Para o segundo momento, que é o momento do sarau que vocês vão abrir. Vocês que estão aqui vão poder abrir o microfone de vocês para ler com a gente, tá bom? O que vocês acham? Tá combinado? Sil? Linda. Que eu saiba, com 4 pessoas, o Insta, ele dá mais uma meia hora ou mais de tempo. Então, vamos lá, vamos fazer acontecer a leitura, né? Esse carinho. Espero que não, mas estou de olho. A gente não fez 1 hora ainda. Tá, como a gente está ótimo.
Tá Excelente. Então, ótimo. Ceane, você quer falar mais alguma coisa para a gente poder concluir a fase do debate, a gente passar para o nosso sarau com o microfone aberto, para a gente ler essa mulherada que está aqui presente com a gente e para que elas também conheçam a tua produção literária? A gente não está te ouvindo, Ceane, está mudo aqui. Vou tirar esse fone. Tá, ouvimos agora, sim. É porque eu tirei vou tirar o fone. Antes de falar a mensagem, eu vou só falar. Eu devia ter desconfiado que a Linda ia me botar para ler, mas eu ainda fiquei assim, não, acho que ela me avisaria. Então, eu vou demorar um pouquinho, que eu vou ter que pegar o texto Não te aqui. preocupa, tranquilo. Eu tô com o teu livro aqui também. Mas na verdade, queria agradecer pelo convite, falar que estou apaixonada por vocês, pelas falas incríveis. Quero Ai, ter aula com a gente. Luciana. Luciana, por favor, preciso ter aula com você. Eu acho muito Olha aqui. importante. Eu realmente fico encantada de encontrar pessoas que pesquisam erotismo e, enfim, erotismo, pornografia, literatura, porque eu acho que eu estou fazendo doutorado em comunicação, eu acho que uma frustração grande que eu tenho é que ainda não posso pesquisar literatura erótica, porque eu tenho que acabar minha tese. Meu orientador me mata se eu não acabar essa tese antes Mata disso. mesmo e eu apoio. Pois é. Ele já tá no meu pé, então ele não me deixa começar a estudar outra coisa agora, mas eu acho que tem tanta coisa pra gente aprender, assim. Eu vim aqui, aceitei o convite da Linda para falar sobre algo que eu produzo, né? Que eu ensaio aí minha escrita, e é sempre cheio de dúvidas, como a Luciana falou, tem contos que são autodeclarados como eróticos, e eu acho que na maior parte das vezes é nesse esquema mesmo, a gente autodeclara, a gente fala, olha, isso aqui fala sobre um desejo, fala sobre desejo para mim, é sobre criação. É sobre essas coisas que nos movem, né? Que faz a gente levantar da cama, mais do que café. E, meu Deus, meu pensamento voou. Mas enfim, é, gente, me deu um branco total mesmo, no meio da minha fala. Acontece. Desculpa, gente. Enfim, vamos voltar. É, isso que me faz escrever, né? Essa coisa do desejo, mas que é algo que eu não conheço. Eu acho que, na verdade, eu tento escrever o tempo todo, porque ainda é algo que eu quero muito entender melhor. É algo que eu quero. Enfim, quero destrinchar. E eu acho que às vezes é muito um ato de coragem mesmo você falar, não, isso é erótico, sim. Sabe? Tentar. Eu vivo falando que às vezes eu bato o pé falando, não, o que eu escrevo é erotismo, porque muitas vezes as pessoas vêm me falar assim, mas não é exatamente erótico, né? Não, às vezes as pessoas têm uma compreensão limitada do que pode ser o erotismo. E eu tô aí me metendo nesse meio, me metendo nessa escrita, sem saber também, né? Eu acho que talvez sabendo pela minha experiência de leitura, pelo que eu vou desconfiando, pelo que eu vou tateando, mas eu acho que ainda é um terreno muito grande para estudo mesmo. Então, por isso que eu retomo aqui o meu elogio para a Luciana, que eu adorei ouvir ela falando, e eu estou curiosa para ler os resultados das pesquisas dela também. E foi muito bom estar com vocês, com a Linda, que sempre faz as melhores perguntas, com a Sil, que eu não conhecia, mas fez realmente uma ótima abertura para a gente. E é isso, gente. Desculpa aí o meu lapso. Foi maravilhosa a tua fala, Ceane. Então, Ceane, você falou, né, sobre não estudar, mas fazer, né? Nós só estudamos porque alguém faz, né? A crítica, a teoria, ela só existe porque alguém produz a literatura, né? Sem produção literária não tem crítica, né? Não tem análise, não tem estudos literários, né? Por assim dizer. Uma questão assim, que eu gostaria de lembrar ou de mencionar em relação a essa escrita mesmo do erótico, né? A Ceane falou sobre as pessoas não identificarem aquilo que é o erotismo, dizer, não é e tal. Então, assim, há uma contaminação muito grande
de todos os temas sexuais por aquilo que a gente chama de pornografia. A pornografia, como ela é uma linguagem visual, inclusive muito potente, né? E é uma linguagem visual que circula do ponto de vista mercadológico de uma forma muito intensa, ainda mais depois que nós temos acesso livre pela internet, por exemplo, de sites que têm toda modalidade de práticas sexuais, por exemplo, disponíveis gratuitamente para as pessoas olharem, né? Nós somos muito contaminados por aquilo que alguns teóricos chamam de olhar pornográfico, né? Até o nosso próprio exercício da sexualidade, às vezes é um pouco influenciado pela pornografia, o modo como as mulheres submetem o corpo, não apenas esteticamente, assim, a submissão estética, quer dizer, ter que preencher padrões, né, daquilo que é o corpo desejável, por exemplo, mas o modo como as mulheres se submetem na própria prática sexual mesmo é muito contaminado pela pornografia. E assim, não que a pornografia seja algo que deva ser, sei lá, desaparecer e tal. A pornografia é uma manifestação, né? É um tipo de representação. No entanto, esses campos, quando na literatura, eles acabam dando um problema muito grande para quem estuda. Por quê? Porque, de um lado, ficam teóricos tentando fazer uma diferenciação rígida entre aquilo que seria erotismo e pornografia, né? De outro lado, ficam os autores que querem bagunçar, né, os limites. E esses limites realmente são limites muito tênues em alguns casos, na grande maioria dos casos. São limites muito tênues, né? E aí o que eu queria dizer, que eu não falei, é que muitas vezes as diferenciações e as valorações, elas são a partir de critérios que não são critérios nem formais nem estéticos, são critérios do imaginário da moralidade. Então, você ter, por exemplo, o imaginário da moralidade, né? Daquilo que deveria ser o certo, o errado, o recomendável, o que é interdito, o que não é interdito, né, em torno da sexualidade, afeta também a materialização disso nos textos, né? Então, assim, eu não penso que você tem que ficar preocupada em escrever algo que preencha, do ponto de vista teórico, né, aquilo que as pessoas acham que é ou não é, né? Você tem que fazer a sua literatura, você tem que fazer a sua expressão. E os críticos que lutem, quem for, os leitores que lutem, quem for ler o seu texto, que lute para entender o que foi que você fez, porque é disso que a literatura é feita, né? Os escritores e todo mundo que escreve, a Sil é escritora, Lindevânia é escritora, eu me arrisco escrevendo algumas questões, algumas coisas vez ou outra, né? O que cada autor, cada autora quer é imprimir a sua marca, né? E muitas vezes essa marca é justamente não preencher expectativa nenhuma de ninguém, nem da crítica, nem da teoria e tudo mais, né? E é isso que vai fazer, inclusive, estilo e originalidade de cada um. Essa diferenciação entre erótico e pornográfico, por exemplo, ela é responsável, inclusive, por desvalorização de alguns textos, né? Então, a tendência a que você tenha uma desvalorização daquilo que é muito explícito ou de textos que usam um vocabulário um pouco menos pudico, né, por assim dizer, é muito comum. Mas aí já não é mais a questão de se é bem ou mal escrito, se tem um trabalho estético que é aquilo que caracteriza a literatura. É uma questão das restrições linguísticas, né? Daquilo que a gente teoricamente poderia falar ou não. E as mulheres, elas vão sofrer um pouco mais de interdição. Por quê? Porque, efetivamente, em relação às mulheres, aquilo que a gente pode dizer ou não sempre foi objeto de maior vigilância, né? Então, as mulheres sempre vão ser instadas ao silêncio, à não expressão e a essa passividade, né, que nós falamos desde o início. Né? E essas fronteiras, Luciana. Também pode dizer que eu quero ler o texto da Ceane, tá, Ceane? Depois eu quero falar com você para eu ter o seu livro, para eu ler, porque eu fiquei muito interessada em ler o seu livro. Obrigada. Eu quero só complementar aí que a Luciana, a fala dela é maravilhosa. E aí eu ia falar, eu concordo, Luciana, eu acho que o erotismo é sobretudo um terreno em disputa, né? Pra gente
não apenas escrever, mas a gente dizer o que a gente está escrevendo e como a gente quer essa crítica. Então, é muito importante ter as mulheres escrevendo e ter críticas também, escrevendo e tentando Exatamente. teorizar em cima. E essa questão da tradição fálica na literatura erótica, né, ela também está diretamente ligada a uma tradição heterossexual na literatura, né? Então você tem predominantemente escritores homens que são heterossexuais. Então, muito do nosso imaginário sexual, muito do nosso imaginário, inclusive preenchido por personagens da literatura universal, entre aspas, né? É produto de um imaginário que é masculino, que é heterossexual, que é branco, que é ocidental, e que vai passar por ser um imaginário neutro, ou por ser um imaginário ocidental, porque nós não temos outras expressões para disputar o campo, né? Então, agora, nós temos, por exemplo, expressões de autorias negras, expressões de autorias de mulheres periféricas, brancas ou negras, né? Tem toda a produção LGBTQIA+, quer dizer, é um outro campo de produção, né, que eu não estudo diretamente, mas que já existe também toda uma produção de modo que essas pessoas, né, das comunidades ou das identidades que não são heterossexuais, tradicionalmente, quando elas leem o erótico, elas não se veem representadas. Porque tudo que elas forem ler da literatura é o casal homem-mulher encenando as suas interações afetivas, eróticas e sexuais. Então, você tem um outro campo inteiro, né, de produção, em que você já tem agora autores e autoras fazendo expressões da homoafetividade na literatura, da transexualidade na literatura, e tentando trazer isso de um modo não pornográfico, né? Por quê? Porque o que a gente percebe nessa tradição é que sempre, né, que você tem um outro tipo de expressão que não fosse heterossexual na literatura, que isso estava muito pornografizado, né? E essa coisa, por exemplo, de você ter imaginário de casais lésbicos preenchendo desejo heterossexual. Então, são muitas questões em que você precisa realmente ter uma expressão um pouco mais representativa, né? E eu penso que esse movimento é recente, mas ele é forte, né? Eu penso que a gente não volta jamais para um outro lugar. Ainda que a gente tenha que ficar martelando, né? Essas questões a vida inteira. Por exemplo, as questões da autoria feminina já são, vamos dizer assim, antigas, né? A gente já está falando, olha, as primeiras pesquisadoras começaram a escrever sobre autoria, sobre demandas de representação das mulheres na literatura no Brasil aqui há décadas, né? Essas questões já estão colocadas. E, no entanto, nós temos que o tempo todo cavar a nossa visibilidade, né? E nós temos que cavar a visibilidade tanto no campo da autoria quanto também no campo da crítica, né? Porque senão você vai ter bibliografias que tem só homens, né? Eu tenho pegado muito no pé de trabalhos que às vezes eu avalio, né? Que estão lendo autoras mulheres, mas que a bibliografia só tem críticos homens. Você fala assim, gente, mas cadê as mulheres que falaram sobre a autoria? Então, vou lá, puxa a orelha de quem escreveu. Tem que trazer as mulheres críticas também. Tem um monte de professoras, de pesquisadoras que já produziram muito sobre a literatura de mulheres e que precisa ser acessada também, né? Linda, desculpe, mas eu acho que a gente já está entrando para a segunda parte. Já no limite, né? Tá. 1 hora e 10 minutos. Eu só queria pegar rapidinho aqui um gancho aqui da fala da Luciana, quando ela falou de visibilidade, que a gente está no mês de agosto, né? E o mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica, né? E a gente combinou aqui com a Sil que essa seria a primeira edição, e a gente já tem outras edições previstas, e nós teremos uma live só para falar sobre erotismo, né? Exatamente na perspectiva das mulheres lésbicas, né? E aqui também a gente tem uma fala da Helenara, mencionando a questão etária, porque esse imaginário heterossexual, né, que aparece nessa literatura, né, que digamos, né, mainstream, né,
ela coloca em cena esses corpos de mulheres que são corpos perfeitos, né? E são corpos jovens, né? E negam para as mulheres de mais idade, né? Para as mulheres de 50, para as mulheres de 60, 70, negam também a elas o direito à sua sexualidade, né? Exatamente. Exatamente. Então, agora, Sil, a gente vai entrando na segunda parte, então. A gente entra, a gente volta aí com outra sessão. A gente vai até cair, então, né? Não, pode Então, gente, cair. vocês já sabem. Vocês já sabem. Foi maravilhoso aqui. Sim, então a gente está encerrando o primeiro bloco. O primeiro bloco, gente, era o bloco de debate sobre literatura, feminismo e erotismo aqui, que a gente abriu em grande estilo com uma performance poética maravilhosa de Sil Schmidt. Ouvimos aqui a escritora Ciane Mello, maravilhosa. Ouvimos a autora, pesquisadora e professora universitária Luciana Borges. E agora a gente vai ouvir os textos dela, os textos que elas vão escolher para ler. E vamos também ouvir vocês que nos acompanham aqui, tá? É só vocês aqui pedirem para que querem ler, né, Sil, né? E aí uma de nós entra para fazer a leitura, tá certo? Eu vou... A Ciane, não sei se já escolheu o texto que ela vai ler. A Sil vai ler novamente. Vou fechar a live depois, então. Deixa eu fechar. No final. Então, a gente vai fechar também em grande estilo, tá? Com uma performance poética da Sil Schmidt, né? Que bom que vocês gostaram. Ciane Mello, eu posso ler para o pessoal só aqui o texto que está aqui Pode. O texto de capa aqui. Eu pensei em ler dele mesmo, linda. Porque como... É porque o outro que eu sempre gosto de ler, porque eu acho que ele é bom para ser lido, né? Que eu acho que ele tem uma pegada oral. Eu acho ele muito triste para uma sexta, 8 horas da noite. Então, eu acho que eu vou ler desse livro, que ele é um pouquinho mais animado. Pode começar. Eu vou me esconder aqui um minutinho para pegar o livro, tá bom? Fica tranquila, na verdade, tá bom. Então, tem como eu sair para eu não ficar atrapalhando aqui minha câmera? Pode, fica à vontade. Eu não sei como sai. Peraí, vou botar sair. Tá ok. Então, a Luciana, não sei se já separou o texto que ela vai ler textos de outras autoras, tá? Eu não vou ler. Eu vou ler só um, meu. Tu vai ler um texto? Então a gente vai começar com a Luciana Borges, que é nossa convidada, tá? Com a leitura. Estamos declarando aberto o segundo bloco do nosso evento, que é o Sarau com o microfone aberto. Vamos abrir com a Luciana Borges. Luciana, o microfone e o palco são seus. Eu, na verdade, vou me investir aqui, né, de coragem, né, e ler um texto meu que está nessa antologia que se chama Eros das Eras, que foi organizado pela professora Algemira de Macedo Mendes, da Universidade Estadual do Piauí, o Fábio Mário, que é da Unifespa, e a Marleide Liz, que também é da Universidade Estadual do Piauí. É uma coletânea de textos, alguns inéditos, outros não, de várias autoras. E aí tem um texto meu, que na verdade são um movimento de 4 textos curtos, então eu vou ler os 2 primeiros. Ou os 3 primeiros, porque o primeiro é bem curtinho. Movimento 1. Lição de anatomia. Sobre a cama, desenhe teu corpo, assim como me lembro. Linhas de carne que costuram palavras. Cabeça, tronco e membro. Movimento 2. Tratado de cartografia noturna. Para descrever, escolho palavras úmidas. Neblina, língua, vulva. Palavras líquidas, escorrendo na garganta. Suor deslizando nos lábios, cartografia de veias saltadas e seus espasmos. Para te escrever, escolho a lua nova e um sem número de estrelas, de quebradas pontas. Para te escrever, escolho a terra pisada, o macio solo em que com dura faca cavas. Seios, selos, sêmen, sementes aladas, de mistura com a pele que queima. Do meu corpo, agora exausto, brotam gozos e poemas. Uau! Maravilhosa!
Muito Maravilhoso. poético. Sim. Eros e Aí tem- poesia, totalmente Exatamente. conectados. Tem mais Eu dois tenho esse livro. que são mais longos, se tiver tempo, depois Sim. eu leio mais. Eu vou abrir a minha sessão aqui de leitura lendo um poema meu que está aqui nessa antologia. 69 poemas e um ensaio. É uma antologia só de poesia erótica, né? Eu tenho essa. Tem, Luciana? Eu tenho. Tá aqui. Só de mulheres. A Luciana tem, eu estou na página 77. Mas agora eu não vou saber onde está. Tudo Tá. certo. Por aqui. E eu vou ler para vocês um poema chamado Rapunzel Contemporânea. Um homem de longe veio salvar a moça na torre. Rapunzel, atira minhas tranças, o príncipe. Quem veio te salvar sou eu. Não tenha medo, criança. Já matei vampiro, bruxa e dragão com a lança que tenho na mão. Uma voz de mulher ouviu bem atrás das suas costas. Obrigada, há tempos desci. Matei vampiro, bruxa e dragão e comi mordida, até um escorpião. Cortei os cabelos de cima, não combina com esse clima. Mas se faz questão de tranças, vê o que dá para fazer com os cabelos daqui. E sem mostrar vergonha, cerimônia ou insegurança, ela deitou na relva macia e mostrou-lhe a buceta mais linda e a mais peluda que havia. Oba, tá começando. Esse poema seu me lembrou, sabe o quê? Sabe quem? A linguagem? O Quem? Bufônicas da Hilda Hilst. Ah, sim! O Bufônicas é esse mesmo tom, assim, de galhofa, sabe? Galhofa séria. Sim. Porque, afinal de contas, obscena é a fome. Sim, obscena é a fome. É. Gente, eu não vi as pessoas se inscrevendo para falar. Mais uma pedindo. Ah, não, é a Céa Mello, novamente. Isso. Quem está pedindo para falar? Voltando, a Céa. Carlos Fernando está aqui, que bom. Bem-vindo, Carlos Fernando. Isso, agora está bem clara a live. Nítida, maravilha. Pediu mais um pedido. Ei, Ceane. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótima a tua imagem, muito bem a tua voz, muito boa a tua voz. Voltou. Gente, olha, é muito difícil escolher uma coisa nossa para ler. Eu estava aqui ouvindo vocês e sofrendo ao mesmo tempo. Então, eu falei, gente, vou só ler o comecinho, que aí eu não queimo nenhuma parte da história para alguém que queira ler depois. E já dá para saber um pouquinho, mais ou menos como é a escrita. Mas vamos lá. Então... Não podia acreditar no que estava acontecendo e nem segurar o sorriso a cada nova mensagem que chegava. Eu estava na minha, me acostumando aos dias de tédio, quando pipocou uma mensagem dele no meu Facebook. Devia fazer uma década que a gente se esbarrava nos rolês. Dessas coisas que acontecem quando se mora em cidade pequena e se é classe média num estado fudido como o Maranhão. Mas nunca rolou muita interação. A gente tinha se falado por uns 5 minutos uma vez e eu ou ele, não lembro. Tinha aproveitado a deixa para já enviar convites de amizade nas redes sociais. Só que nada tinha acontecido até aquele dia. Finalmente, alguma coisa ia acontecer em 2016. João veio puxar assunto sobre um dos meus poemas eróticos e eu, mesmo que receosa, putz, o que será que ele acha disso? Agarrei a oportunidade para engrenar numa conversa longa. O papo estava fluindo bem e eu conseguia adivinhar do outro lado da tela ele calculando cada palavra para chegar onde queria, falar putaria. Quando percebo que os caras estão querendo isso, sempre fico meio aflita, me perguntando se há algum tipo de pré-entrevista para saber se a transa promete. Entrevistas me deixam aflita. Mais do que falar sobre sexo, preferia ter data, hora e lugar agendado com ele para os próximos dias, mas também não queria perder a chance de continuar interagindo. Então aceitei entrar na onda e, para ser sincera, estava vibrando de excitação até ele mandar essa. Quando a gente se encontrar, eu quero que você dance pra mim. Deu merda, meu cérebro apitou. Eu vou estar deitado e eu quero você nua dançando em cima de mim. Ferrou.
Passei uns 5 minutos paralisada, criando imagens mentais e avaliando todos os cenários possíveis. Por um lado, achava bacana que ele quisesse me ver de baixo para cima. Esse deve ser um bundista. Comemorei. Gostava de caras tarados em bundas. Não porque minha bunda fosse incrível, na real era bem mediana. Quer dizer, não sei quais os critérios de avaliação de bunda. Devem ser meio subjetivos e tudo. Mas minha bunda era pequena e tinha celulites e estrias. Com certeza isso devia tirar uns pontos. De toda forma, era uma bunda honesta e um formato legal. E na minha opinião, era mais divertida que os meus peitos. Imaginei-o me olhando naquela posição. Daí para sentar na cara é um pulo, avaliei. Isso eu definitivamente vou gostar de fazer. Quando começava a me animar com a perspectiva, sua frase voltava à minha cabeça. Quando a gente se encontrar, eu quero que você dance para mim. Não é que eu dance tão mal assim. Também não sou boa, mas o que pegava era mesmo todo o conceito de dançar para alguém antes do sexo. Ou será que ele imaginou durante? De dançar avisado, ensaiado e com o propósito de realmente seduzir alguém. Isso ia contra toda a minha filosofia de sentir qual putaria cada momento pede, entende? Matutei logo se isso não tinha a ver com as coisas que escrevia, sei lá. Minhas amigas vivem me perguntando se os caras não me abordam por conta dos poemas. Para ser sincera, o que me incomoda não é ser ou não abordada, e sim essa pulga atrás da orelha das expectativas que criam em cima de mim. Outro dia, um amigo de longa data me encontrou por acaso e soltou que nunca tinha me imaginado daquele jeito. Migo, não viaja, não tem a ver com o que eu faço. Foi o que eu disse na hora, mas mentalmente pensava, graças a Deus, você não perde seu tempo me imaginando fudendo, né, querido? Mas para escrever tem que entender. Ele não quis dar o braço a torcer. Então, não vai fazer, pensei. Mas nem quis discutir. Ultimamente tenho pensado que minha sorte como mulher heterossexual se aproximando dos 30, mais perto dos 25 que dos 30, Vanessa. Outra voz dentro de mim sempre contesta. É que eu tenho uma boa imaginação. Consigo criar bem um cenário, sabe? E aposto que consigo encarar essa de dançar pro João. No celular toca No Police da Doja Cat. Olha o João, de cueca, deitado na cama, tira a calça jeans e vou engateando até ficarmos cara a cara. Começa a rebolar um pouco naquela posição, sento de joelhos e tiro a camiseta, fica em pé na cama, ensaio movimentos lentos com o quadril e, eventualmente, passei o pé por cima dele, tiro a calcinha e volto a rebolar, me posicionando exatamente acima de sua cabeça, vou descendo e paro a alguns centímetros de distância do rosto dele para dar um suspense. Fico de 4, agora com a bunda na direção do seu rosto e bato o cabelo como a Britney Spears no macacão transparente de Swarovski em Toxic. João vai à loucura. Para funcionar, preciso imaginar a cena exatamente como se fosse uma coreografia da Britney, sabe? Porque eu mesma nunca faria isso sem fingir que estou na pele de outra pessoa. E tenho certeza, se algum dia topasse fazer algo do tipo, a realidade seria outra. Para começo de conversa, a música tocando seria da Nicki Minaj. É essa música que você quer escutar agora? Ele reclamaria. Cala a boca, a performance é minha, diria deixando o celular no criado mudo e me virando para encará-lo. Me aproximaria fazendo caras sensuais exageradas, puxando a camiseta que nem a Shakira em chantagem e cantarolando o refrão I'm feeling myself, I'm feeling myself. Pressionaria meu quadril na perna dele e bagunçaria seu cabelo ainda fazendo caras e bocas. Viraria de costas, improvisaria um twerk mal executado contra seu pau, fazendo uma bela demonstração de toda a minha falta de flexibilidade. Tento parar de pular os alongamentos. Ele me seguraria pelo quadril e perguntaria sorrindo, beleza, agora a gente já pode transar? Nossa, que grosso, tava te seduzindo, me faria de ofendida. Ué, mas já deu, tô de pau duro. Você sempre tá de pau duro. Ah, é? Perguntaria lisonjeado. Eu confirmaria com a cabeça e enfiaria minha mão na cueca dele. Sempre acontece quando você tá por perto. Sussurraria. Eu amo o João da minha imaginação. Deu pra ouvir? Deu. Sim. Arrasou, Ciane. Ciane, muito bom teu texto. Tem uma coisa que você não falou aqui, que eu vou te pedir agora. Onde é que a gente compra? Eu já tenho, né? Mas onde é que as pessoas vão poder comprar o teu livro, tá? Gente, a Livraria Mulherio das Letras, não é? A gente pode fazer isso. Eu sempre recomendo a Quintal Edições,
que é a editora, eles têm o site e eles vendem com frete módico, então é o mesmo valor para todo o Brasil e o valor não é caro de frete. Obrigado, Carlos. O Carlos está falando que gostou da bunda honesta. Mulheres têm bunda honesta. Mais um pedido para entrar, meninas. E agora? Só que alguém tem que sair. Eu posso sair, minha internet está pior que a de vocês, aí eu não atrapalho tanto, tá? Mas tu vai ficar com a gente, né, Ciane? Tu vai ficar com a gente assistindo, que aí depois tu entra de novo, tá bom? Tá, obrigadão. Tá bom. Tá, gente, peraí. Deixa eu ver aqui como é que sai, que eu sou lenta. Então vamos ver quem é. É a Geovânia Pinheiro. Geovânia Pinheiro, maravilhosa. Ai, que graça, vai ser lindo isso. Nós temos mais meia hora, meninas. Excelente, muito bom. Geovânia é poeta, produtora cultural, ativista. Bem-vinda, Geovânia. Eu trouxe, olha, tudo bem? Bem-vinda. Eu estava vendo aí os debates. Ontem chegou o livro da Ana Santos. Da Ana dos Santos, maravilhosa, sim. Ai, já quero. Aí eu separei uma coisinha dela para ler para vocês. Certo. Vou gozar na tua cara, vou gozar na tua cara. Vou gozar cada palavra que não me deixa gozar. Vou gozar de manhãzinha, vou gozar de noite e de dia. Onde eu bem quiser, e meu gozo esparramar, suor, secreção, lágrima de tesão, baba do coração, peles em fricção. Risos e gargalhadas, rosivas piadas, sorriso de satisfação, êxtase de emoção. Vou gozar, vou gozar, vou gozar! Orgasmo múltiplo e coletivo do gozar, do existir. Vou gozar da tua cara! Muito gostoso, né? Achei assim muito... Que lindo! Sim! Muito bom. E Ana dos Santos é uma poeta gaúcha maravilhosa, né? Do Mulher das Letras também. Ela teve ocupando a livraria, foi linda aqui. Foi super competente, maravilhosa. E Geovânia, você não vai ler nenhum poema seu essa noite pra gente? Eu escolhi um bem leve, porque eu tenho uns meio pesados, né? Esse daqui é meu livrinho de poesias eróticas e pornôs. Eu tenho. Aí, partes. Quero fazer parte do ser amado como quem cria uma nova forma, de duas cabeças, 4 pés e mãos. Outro ser. Depois, senti uma parte dele escorrer pelas minhas pernas e outra ser o verso e contraverso desse novo ser. Geovânia P. Muito bom. Maravilhosa. Ninguém pediu mais para entrar, vamos ver. Não, na verdade, se eu pedi, é uma pessoa chamada Senhora Couto. Tinha pedido para entrar antes também. Sim. Tá. Eu preciso que peçam para mim, porque daí eu não consigo, às vezes, identificar. Mas vamos lá. Giovana, muito grata a sua performance maravilhosa. Volte no próximo. Ô, Giovana, sim, ó, esse livro também. Depois vou te aqui erótico. Entre homens e mulheres, tem eu e a Shirley Martins, que também é outra escritora negra lá do Rio de Janeiro, e que são contos eróticos, né? O meu é meio pesado, eu confesso, mas está tudo bem, está tudo bom. É maravilhosa. Ó, já fez o chamado aqui, então vamos, aí eu posso chamar, alguém tem que sair. São só 4 na tela. Pode, tchau, querida. Tchau, Giovânia. Prazer te rever. Isso, vamos ver. É a senhorita Couto, muito bem. Bem-vinda.
quem vai entrar. Boa noite, gente, tudo bem? Muito prazer conhecer vocês. Estou conhecendo hoje o Mulherio. Fiquei sabendo dessa live pela minha namorada e estou conhecendo hoje. Adorei a fala de vocês. O meu TCC foi sobre a escrita erótica da Hilda. Então, adorei muito voltar para essa discussão, ouvir, ver mulheres falando sobre isso, que foi uma dificuldade que eu tive da minha referência bibliográfica, tive dificuldade de achar e muito bom ouvir tudo isso. Enfim, agradecendo o espaço, eu queria ler hoje um poema que é do meu primeiro livro de poesia, que eu lancei ano passado, pela editora Patois. Se chama Grimório na Língua das Mulheres, e são poemas de amor entre mulheres. Então, né, nesse mês da visibilidade lésbica, o tema erótico, eu queria então trazer esse poema, que é um dos poemas que estão nesse livro, que eu considero assim, um dos mais eróticos que eu tenho. E o nome dele é Terra. E diz assim: cavar com as mãos, abrir uma fenda para plantar minhas palavras. Deve-se mantê-la sempre molhada. E é isso. Uau, maravilhoso! E adorei tua poesia e vamos nos seguir que eu quero conversar contigo, tá bom? Tá bom. E aí eu queria te perguntar também outra coisa. Onde é que as pessoas compram teu livro? Como é que elas adquirem teu livro? No site da editora Patois. Certo. Na Patois tem meu livro à venda. E por enquanto lá por causa da pandemia, né? Que eles estão vendendo mais pelo site mesmo. Então, pessoal, vamos ler Mas mais a as física lá em mulheres, São Paulo. né? Sim, vamos adquirir essas obras. Eu já quero também o meu. Vou entrar lá para comprar teu livro. Obrigada, viu? Você não quer ler mais alguma coisa? Obrigada, gente. Pode ser também de outra autora. Na verdade, eu tenho outros curtinhos assim também. Vou ler só mais um, então. E o título desse é Brevíssimo Tratado sobre a Função da Poesia. E o poema diz o seguinte: sem metáfora, quero te mostrar o que pode a língua. Uau! Que massa! Lindo! Obrigada. Tem mais gente inscrita, Sil? Obrigada por Por enquanto, não. Gratidão, volte, traga o seu livro para ser vendido, analisado, exposto, lançado na nossa livraria Mulheres das Letras, tá bom? Bem-vindíssimas. Tá bom, obrigada. Eu aqui. saio aqui no xizinho, né? Isso. Ninguém mais, Lindevânia. Vamos lá. Vamos chamar a Célia novamente? Chamar a Ciane, você não quer voltar para ficar com a gente aqui? Vem aqui completar o nosso palco. E aí, a Luciana... Deixa eu ver. 32, eu acho que eles estão dando mais uma hora, porque até agora não caiu, né? Então, assim... Certo. Mas a gente pode ficar engatilhado. Sim. A Luciana não quer completar os movimentos, você leu 2 movimentos, né? Viu mais? Sim. Mais 2. Tá, posso. Pedidos, Carlos. Vou ler os últimos 2, então. 3. Estudo imagético do ar. Quero andar nua pela tua casa enquanto descansas das lidas. Meu corpo de escuras passagens percorre os cômodos, deixa pegadas, aguardo a manhã que se avizinha. Quero andar nua pela tua casa, agitando o ar que a teu lado pousa. Meus lábios de ancestrais paragens desenham hieróglifos em teus olhos, tua boca. Minhas mãos se desprendem do vazio para acordar o pássaro morto. Quero andar nua pela tua casa, como se de mar e de ondas e areia fina, e em lufadas espargir na tua branca pele, com tipos, peias, pinças, toda a minha melanina. 4. Breviário de repetições ou das incompletudes. Sobre a cama, desenho meu corpo. Faço desenhos no ar, palavras em voo, pernas que se abrem em páginas, folhas, sépalas, pétalas, angulatura de livro que jamais se fecha. Todas as noites que adiam a foice, peripécias, descobertas, teu corpo rascunho e brasa, teu sexo que se abre em asas, de um pássaro sempre novo, meu mais perfeito notário. Porque te escrevo em palavras rasuradas, grito, unha, dente, osso, cava. Eu, meu breve livro de notas, nós, essa poética remota, lavrada em relicário.
Muito lindo, muito intenso. Muito intenso. Obrigada, gente. E a gente Aqueles sonhos. constrói novos imaginários, né? Exatamente. Novos modos de existência. Não tem mais ninguém inscrito, não é, Sil? A Ciane não tem, por voltou. enquanto eu não vi. Sim. Eu acho que a gente podia ir encaminhando para o final antes que o Instagram nos derrube, né? Sim, E seria aí, legal para a gente poder fechar com, né, com o erótico sim. da noite. E a gente fechar aqui na nossa autonomia, né? A gente fechar e não o Instagram nos fechar, não é isso? Verdade, ótimo, adorei. O Carlos Fernando pediu para eu ler algo meu, tá? Eu vou ler então um texto em prosa que está aqui no meu primeiro livro chamado Anônimos, que é de 2003, 2004, né, chamado A Língua. E acho que em seguida a gente vai para a Sil finalizar com chave de ouro, não é isso? Ah, vamos ver. Teatralmente. Isso, eu vou ler aqui um trechinho do livro, do conto, né? Ele me chupava. Me digo enquanto vejo passando ao longe com aquela língua que me chupava, e quase não acredito que ele me chupava, e por isso repito que sim, juro que ele me chupava. Gostaria que ele não tivesse mais aquela língua. Não que eu quisesse mutilado sem língua, mas que tivesse outra que não fosse aquela que via, fantasmática língua, possuída por não sei que febre, em minhas noites claras, passeando pelo meu corpo insone, quando há muito ele, o dono da língua, abstrata língua, já se fora. E o que é menos real? Ele ou a língua dele? Ambos reais e irreais na mesma medida. Gostaria que ele não tivesse mais aquela língua. Não que ela fosse extinta quando extinto foi seu desejo por mim, mas que ela fosse extinta antes de surgir-lhe o inevitável desejo de passeá-la por outros corpos. Não que sinta ciúmes daquela língua que me chupava, não se trata disso. Penso e logo me corrijo. Se trata disso. Aquela língua não poderia passear pelos corpos de outras como passeou pelo meu. Não poderia. Ter passeado pelo meu corpo hoje para ler aquela língua não tem nenhum significado. Quem pode garantir, então, que naquela época o teve? O meu corpo era o lugar daquela língua, sua boca. O meu corpo pertencia àquela língua pertencia ao meu corpo. Trechinho só, gente. Muito obrigada. Que lindas, maravilhosas. Voltem, estou aguardando, estamos todas aguardando o próximo evento. Gratidão, muito obrigada, gratidão, Luciana. Você sempre muito preciosa. Voltem, vamos fazer outra. Depois com mais sarau, né? Para dar uma pegada assim de performance mesmo, de movimento. A livraria vai ficar engrandecida com vocês. Tá bom, meninas? Então vamos lá. Eu não sei, Sil, se a Ciane conseguiu voltar, ela não está aparecendo e também não está aqui. Talvez a internet dela tenha caído. Apareceu agora aqui, tá voltando. Vamos nos despedir com ela então, ó. Sim. Então, enquanto ela entra, eu também quero agradecer o convite da Lindevânia. Foi ótimo. Assim, é um tema pelo qual eu sou muito apaixonada, já tenho me dedicado aí há algum tempo, tanto com as minhas pesquisas quanto com trabalhos que eu oriento, né? Então, é muito bom ter esse espaço sempre para falar, porque nem sempre, né, a gente vai encontrar abertura, né? Então, muito obrigada, Lindevânia, obrigada, Sil. Adorei conhecer a Ciane, que eu não conhecia. Depois, Ciane, vou falar com você para eu ter seu livro, né? Ver como que faz. Depois eu te chamo em inbox e a gente comenta, a gente conversa. Então, muito obrigada a todo mundo também que ficou, né, até agora, ouvindo a gente também. Obrigada aos meus alunos, a minha amiga Glória Azevedo, que também é escritora. Eu acabei de ver que ela esteve, ou esteve, então agradecer também que ela tenha vindo ver as nossas falas. Ela também tem produção muito boa também no campo. Obrigada, viu, Glorinha? Ciane?
Oi, gente, desculpa, meu celular descarregou. Eu não estava olhando que ele tinha descarregado, Acontece. ele estava descarregando. Foi um prazer também estar aqui com vocês. Eu perdi as últimas leituras, mas eu consegui pegar a linda lenda ainda. Espero que vocês todos tenham gostado muito. E, bom, para mim foi uma honra. E eu espero que a gente possa continuar mantendo contato. Vou acompanhar também a próxima live de vocês aí, que parece ser muito legal. E é isso. Sobre os livros, só falar agora. Comprem no site da editora, da Quintal Edições. E também tem na Amazon, né? Na famigerada empresa do Jeff Bezos. Mas eu sei que facilita bastante, às vezes, o frete, dá para ler e-book também. Tem versão em e-book disponível para quem gosta de ler escondidinho ou prefere botar no Kindle, não tem mais espaço na estante como eu. Então é uma alternativa. Mas, enfim, a gente também vai conversar. Vou conversar com a Sil para estar aí na livraria. Isso, gratidão. Acesse na Tá, link gente? da bio, né, a www.livrariamulheril.online. A gente está construindo devagarzinho com essa possibilidade de termos um pouco da produção de nós mulheres das letras, tá? Poesia, contos, enfim. Eu também queria me despedir, tá? Queria agradecer a Sil pelo convite, agradecer a Luciana e a Ciane que aceitaram quando eu a chamei para estarem conosco nessa noite, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente demais, que eu não vou repetir os nomes, que eu posso esquecer o nome de alguém, né? Mas foi uma noite incrível, gente, né? Foi uma noite... Sexta. Sim, eu tive um dia cheio hoje, então essa noite me alimentou muito, estou me sentindo renovada por causa de vocês todas, de vocês todos e todes, tá? Então, muito obrigada. E nós teremos, não é, Sil, outras edições, não é isso? Sim, com esse tema, com outras autoras, com outras escritoras e pesquisadoras. Muito obrigada, gente. E Gratidão. Agora, o grande encerramento, né, com a Sil. Vou fazer algo simples. Grata, Luciana, grata... Leone, fugiu o nome, linda, maravilhosa, volte, a gente faz uma segunda possibilidade bem. Estamos precisando não de Thanatos, né? Estamos precisando de vida, não é? Vamos lá, então, tá bom, meninas? Gratidão. Tem que... Acho que... Bom, eu vou terminar então. Eu vou sair para você ficar na tela grande, tá, Sil? Tá? Tá bom, meninas. Tchau, gente. Confissão de uma mulher solitária por opção. Do de dentro estes borbotões, um tipo de entumecimento, eu aqui quietinha, a pomba, só e só. Quase tormento, já claro o dia, por entre lençóis e travesseiros, nem falo, nem dedo, lamentos, um corpo teso, no espontâneo do tempo. Valeu, queridos. De uns trabalhos que a gente vai devagarzinho realizando. Voltem para o próximo evento e tragam a leitura de vocês também.